episódio dos nossos debates eletrizantes, falaremos sobre o monopólio natural, que no setor elétrico ele acontece na parte da distribuição e da transmissão. Então hoje estaremos esclarecendo melhor sobre este assunto. Antes, eu acho importante a gente falar sobre o que é um monopólio. Bem, pela concepção tradicional, né, o monopólio é quando há apenas um vendedor para um determinado produto que não tem substitutos no mercado. Assim como no caso da concorrência perfeita, o monopólio natural, um caso de monopólio natural real é bem raro de ser visto, porém algumas empresas têm comportamentos parecidos. Por exemplo, quando uma empresa detém o poder de mercado e aí ela pode elevar o preço do produto quanto ela quiser, sem perder cliente, né? Mas também ela não pode aumentar o preço quanto ela quiser, né? Porque senão vai diminuir a demanda e ela não vai ter lucro. No caso do monopólio natural, temos uma situação de mercado em que os investimentos necessários são muito elevados e o custo marginal é muito baixo. O monopólio natural também é caracterizado por serem bens exclusivos e com pouca ou quase nenhuma rivalidade. Esses mercados são geralmente regulados pelo governo e possuem prazos muito grandes. Temos, por exemplo, distribuição de energia elétrica, distribuição de fornecimento de água e gás, sistemas de segurança pública, sistema jurídico e monetário. Ainda que muitos desses sistemas na atualidade possa haver concorrência em algum desses setores, né? Bom, vamos então chamar nosso primeiro convidado, Luiz Guilherme Soares. Ele é um recém-formado em economia na UFRJ e ele vai esclarecer pra gente melhor sobre esse assunto. Olá, Guilherme. Muito obrigada por ter topado participar desse debate com a gente hoje. O nosso tema hoje é monopólio natural e eu vou te fazer duas perguntinhas para você contribuir com a gente sobre o assunto. A primeira pergunta, então, é: o conceito de monopólio natural descreve que uma dada tecnologia da indústria ou características do serviço com um único produto, o consumidor pode ser atendido por uma única empresa que opera um custo mínimo ou receita líquida máxima. Neste caso, o custo médio declina com o aumento da produção e, portanto, uma única empresa servindo no mercado inteiro teria custos médios menores que quaisquer outras empresas menores rivais entrantes. Em outras palavras, um monopólio natural, como uma única firma, pode gerar economias de escala e apresenta custo unitário menor que para duas ou mais firmas competidoras entre si. Nesse conceito, você poderia comentar sobre o que consiste a economia de escala e como ela viabiliza a criação de um monopólio natural? Além disso, como seriam os lucros dessa empresa? Respondendo a primeira pergunta sobre o que é economia de escala, nós podemos dizer que, no geral, essa economia de escala está relacionada com os custos da produção de determinada firma. É a característica do processo produtivo em que a firma ela busca aumentar a quantidade produzida e diminuir os custos de produção. Ao mesmo tempo que ela aumenta a quantidade de produtos, ela está diminuindo os custos de produzir esses determinados produtos, né? O custo médio de determinada produção ela diminui quando as quantidades aumentam dessa produção. Uma questão bem importante quando se estuda a economia de escala é entender de onde vem essa economia de escala, quais são as fontes das economias de escala, né? E geralmente são quatro as mais comuns, né? A primeira delas são os ganhos de especialização. É quando se aumenta o volume produzido, a quantidade produzida, e esse aumento da produção ela gera um aumento da divisão do trabalho, da forma com que Adam Smith explicou lá atrás, né? Quando se aumenta a quantidade, aumenta a divisão do trabalho, e com aumenta a divisão do trabalho, aumenta o nível de especialização dos trabalhadores, a eficiência na utilização das máquinas, e com isso se consegue aumentar o nível de produtividade, aumentando a produção sem incorrer no aumento de custos. Outra fonte de economia de escala é a indivisibilidade técnica. Ela está relacionada ao tamanho e à capacidade dos equipamentos de determinada firma e que geralmente trabalham numa capacidade ociosa.
por eles trabalharem nessa capacidade ociosa, quando a firma deseja aumentar o nível de produção, elas não precisam incorrer em mais custos, né? Porque esses custos já foram tomados na aquisição desses equipamentos que estão trabalhando em capacidade ociosa. Então, ele pode aumentar a produção à vontade sem aumentar seu nível de custo, gerando essa economia de escala. Outra fonte de economia de escala é a economia geométrica. Nela, a gente conclui que quanto maior a capacidade produtiva de um equipamento ou da própria planta da fábrica, menor seriam os custos de aquisição associados. Além dessas, existem outras fontes de economia de escala, como a economia relacionada às leis dos grandes números, os elementos comerciais que dão poder de mercado a determinada firma, que ela pode exigir um preço por determinada quantidade de insumo que ela compra do fornecedor, e por ela ser uma firma muito grande, ela pode exigir um preço menor. Existem algumas outras fontes de economia de escala, mas acho que essas aí já são suficientes para entender um pouco como é que funciona essa origem da economia de escala. Com isso, a gente pode estabelecer um índice que auxilia a gente a verificar a existência ou não de economia de escala numa produção. É só pegar o custo médio e dividir pelo custo marginal, né? Que é o custo de se produzir mais uma unidade desse produto. Se o resultado dessa divisão for maior do que 1, a gente pode dizer que é a economia de escala. Se ele for menor do que 1, é que a gente diz que é uma deseconomia de escala. E se ele for igual a 1, a gente diz que ele está produzindo em escala mínima eficiente. Agora que a gente já tem uma ideia do que é economia de escala e de como são formados os monopólios naturais, a gente já consegue estabelecer alguma relação entre eles. E como nós vimos que é fundamental entender a estrutura de custos, nesse caso dos monopólios naturais, esses custos totais da produção, eles aumentariam se mais de uma empresa ela operasse nesse determinado setor. Nessa análise, é comum que se faça uma comparação entre a escala mínima eficiente da planta e o tamanho do mercado que vai ser atendido por essa firma, para se chegar a um número de empresas que pode atuar nessa determinada indústria. Quando a gente olha para os monopólios naturais e observa que neles há uma produção que precisa de um custo fixo muito alto e geralmente de um único produto ou de um único serviço que tem que ser oferecido numa escala muito grande, a gente pode dizer que há aí uma barreira à entrada, né? E necessariamente vai haver uma barreira à entrada porque, além de ser inviável que outras empresas se estabeleçam nesse setor, porque igual no setor elétrico a gente não pode ter várias empresas distribuindo energia pela cidade, né? Fica uma situação um pouco complicada. E a gente acaba criando barreiras, existem as barreiras naturais, né? E algumas barreiras que impedem que outras indústrias, que outras firmas se estabeleçam nessas indústrias, né? Nesses determinados setores, porque elas vão precisar incorrer também nesses custos muito elevados. E essas empresas que já incorreram nesses custos, elas já têm toda a experiência, toda a expertise, e isso tudo acaba impedindo que outras empresas, as entrantes, elas entrem nesse mercado. E para que essa afirmativa de que os custos são menores se a produção for realizada por uma única firma, que é o caso do monopólio natural, para que essa afirmativa ela seja verdadeira, é necessário que haja uma economia de escala em toda amplitude, em toda parte relevante da produção. E só dessa forma, essa escala mínima eficiente passa a ser tão grande que ela atenda toda a demanda do mercado. Agora, essas empresas, essas firmas, os setores que eles possuem elevados custos fixos e que eles trabalham geralmente produzindo um único produto em uma escala muito grande, eles precisam trabalhar em economia de escala porque eles têm necessidade de distribuir esses custos fixos, né? Esses gastos muito elevados. Agora, com relação à receita dessas empresas que compõem o monopólio natural, depois de entender o que é economia de escala, a gente pode já considerar que a fonte de receita delas vem porque elas atendem
é um mercado muito grande e porque elas trabalham em economia de escala. E isso faz com que produzir um produto a mais ou prestar mais um serviço, isso não incorre num custo muito grande, né? A gente conclui mais ou menos por aí. Se essas empresas de monopólio natural, elas trabalham em economia de escala. E então você atender um mercado muito grande, isso não impede com que você tenha as suas receitas. Ou seja, a economia de escala, ela acaba se tornando uma condição suficiente e necessária nesses casos de que na produção de um único produto, como é o caso dos monopólios naturais, um produto ou um único serviço. Existe então um problema que é típico do monopólio natural. Se for estabelecido, por exemplo, que uma firma que está nessas condições de monopólio natural, que ela deva produzir a um preço ótimo, no ponto de vista social, por exemplo, em que o preço que ela vai cobrar é igual ao custo marginal, a quantidade demandada a esse preço vai permitir que a firma obtenha lucros normais, né? Não vão ser lucros extraordinários porque ela está cobrando o preço que ela teve para produzir mais uma unidade. E ao obter esse lucro normal, ele vai acabar cobrindo os custos médios. Esse custo médio ele é superior ao preço que foi cobrado. E isso a gente só chega a esse ponto porque esse custo médio ele é declinante por conta das economias de escala. Então, o custo marginal ele vai acabar sendo inferior ao custo médio. E assim, essa solução ótima, ela de que o preço estabelecido é igual ao custo marginal, ela acaba não sendo mais possível. E daí as soluções que vão se estabelecer para que a empresa possa continuar ofertando esse produto por um preço socialmente justo, elas vão ser dadas em umas análises um pouco mais à frente, um pouco mais profundas dessas questões, que aí a gente entra na participação de governo, de algumas taxas, de repente subsídios. Vamos então à segunda pergunta. A maioria dos setores considerados de utilidade pública usufrui o privilégio de receber concessões e garantias monopolísticas do governo, pois são considerados monopólios naturais. Como exemplo, temos distribuição de energia elétrica, fornecimento de água, distribuição de gás natural, sistemas de segurança pública. Pela ótica do consumidor e depois pela ótica do produtor, quais os benefícios da existência do monopólio natural em setores de atividades públicas? Quando a gente fala de uma empresa monopolista, de uma firma monopolista, essa firma ela tem o poder de agir quase que restrito, porque com relação aos preços, né, ela pode determinar o preço que ela quiser e até reduzir a qualidade dos seus produtos, porque a única restrição que ela teria isso seria os seus concorrentes. Como a firma é monopolista, só tem ela trabalhando no mercado, então ela pode ou reduzir a qualidade dos produtos, ou aumentar o preço da forma que quiser, que não vai existir restrição a essas decisões. Bom, respondendo à segunda pergunta, quando a gente fala sobre monopólios naturais, a gente tem que ter em mente que a gente está lidando com uma estrutura que é diferente dos monopólios simples. E entender essa diferença, eu acho que ajuda um pouco a gente a entender quais são as vantagens e as desvantagens de se ter um monopólio natural, tanto para o consumidor quanto para a firma. Nesse caso, dos monopólios simples, né, vamos colocar assim, é fácil a gente verificar quais são as vantagens do consumidor e do produtor, né? Se a gente estiver falando de um curto prazo, onde a tecnologia da firma ela é constante, ela não muda, a firma ela pode elevar os seus preços e até reduzir a quantidade, porque o capital não muda, então ele vai trabalhar nessa curva de demanda, não tem concorrência, então ele vai poder agir dessa forma irrestrita. Já se a gente estiver falando no longo prazo, se acontecer algum tipo de progresso tecnológico na firma, isso pode levar a preços menores e uma oferta de quantidades maiores. Só que nem sempre as firmas estão interessadas em investir
nesse progresso tecnológico, esse desenvolvimento de novas tecnologias, inovação. Muitas das vezes ela já funciona de uma determinada forma e é custoso para ela fazer novos investimentos, fazer o progresso, e por isso ela acaba não dando essa vantagem para o consumidor, né? De dar melhoria e essa melhoria acabar fazendo com que que a firma consiga produzir uma quantidade maior e consiga reduzir os preços a partir desses avanços. Como a gente já viu na resposta anterior, essas firmas que trabalham no monopólio natural, elas necessariamente trabalham em economia de escala. Quando você trabalha em economia de escala, ela tem a possibilidade de aumentar a produção sem incorrer num custo maior. Então, ela pode meio que ter a expectativa de poder ofertar esse produto a um preço menor, né? Ela pode atender uma quantidade maior de clientes, fazer uma quantidade maior de produto, prestar uma quantidade maior de serviço, sem aumentar muito os custos, né? Isso não faz com que isso vai acabar não fazendo com que ela aumente e repasse esse preço, que ela consiga trabalhar sempre no preço, atender uma demanda maior e consiga manter o preço. E isso acaba sendo uma vantagem para o consumidor. Outra característica importante desses monopólios simples, né, e que torna diferente das livres concorrências, é porque essas empresas monopolistas elas tomam uma decisão, as suas decisões de mercado, sem considerar a forma com que as outras empresas vão agir. Então a gente não vai entrar no mérito se o Estado ele tem que agir ou ele tem que agir mais ou menos na economia ou não agir. A gente parte do princípio que se ele tem que agir ou se ele está agindo, ele tem que agir a favor da população. Se ele faz a concessão para determinada empresa trabalhar numa determinada indústria, o papel dele vai ser regular a favor da população, porque as empresas que trabalham no monopólio natural, elas são, bem ou mal, elas são monopolistas, né? Elas atendem sozinho um determinado mercado, então elas podem praticar um preço qualquer, um preço que elas quiserem. Só que aí o Estado vai ter que vir e regular, né, esse preço para que esse preço ele tenha um ótimo social, né? Que não seja tão custoso para a população, até porque a gente está tratando de bens públicos, né? Agora, para fechar, se existe vantagem para o produtor que trabalha no monopólio natural, essa vantagem ela vem por alguns aspectos. Primeiro que esse produtor ele vai atender toda a demanda, né? E bem ou mal ele vai poder escolher o preço, porque ele trabalha no monopólio. Ele só não vai escolher um preço porque existe o Estado regulando esses monopólios naturais. O primeiro aspecto ele está relacionado a isso. Ele tem que atender toda a demanda. Então ele, bem ou mal, ele tem algum poder sobre o preço. O segundo é que essas firmas elas geralmente têm alguma relação com o Estado, né? Porque geralmente elas são bens públicos, então o Estado está sempre ali regulando. Então essa relação entre as firmas e o Estado, ela pode gerar algumas facilidades para a empresa, né? Em terceiro lugar, que o outro aspecto que é o principal, é que como elas são monopólios naturais, elas trabalham em economias de escala. Então elas podem atender uma demanda muito grande, que elas não precisam ter custos muito elevados. Então elas podem escolher não repassar esse total de desconto, né, entre aspas, desse custo que a economia de escala gera. Tá muito relacionado àquela ideia de teoria dos jogos, que você toma uma decisão a partir da expectativa que se cria da decisão do outro, né? E como não tem o outro nessa estrutura de mercado monopolista, então essa firma monopolista ela pode agir da forma que quiser. Agora, para a população, ela vai ter vantagem se, se esses custos, se esses descontos, né, ou esses custos reduzidos que a economia de escala gera para essas firmas, eles foram repassados ao consumidor e se o Estado atuar de forma a
atender ao ótimo, né, ao preço ótimo, não permitir com que as firmas que atuem nesse monopólio natural, elas ponham um valor muito acima dos valores de mercado, ou que elas obtenham lucros extraordinários em cima do consumidor. E principalmente, esse não é o papel do Estado, em teoria de Estado nenhum. Então, acho que o Estado trabalhando dessa forma, acho que ajuda um pouco a ter a vantagem para o consumidor. Aí, dependendo dos setores, o Estado ele vai criar mecanismos de regulação, que eu acho que foge até um pouco da questão da pergunta. Mas aí ele vai dar desconto, vai dar subsídios ou à empresa ou ao consumidor. Aí a gente entra numa parte que não sei se cabe no trabalho. Mas aí o Estado vai ter que fazer ou criar instituições de regulação, criar normas para poder fazer com que o preço ele não saia, não gire, não saia de em torno desse ótimo social. Tem uma A teoria econômica ela vai meio que recomendar que nesses casos de monopólio natural, o governo ele regulamente essa empresa monopolista, né, de monopólio natural, para estabelecer o seu lucro mínimo. E esse lucro mínimo ele tem que pelo menos cobrir de ofertar esse produto, os custos, a gente chama de custo de oportunidade de investimento. Muito obrigada, Guilherme. Então, agora que nós já falamos sobre o ponto de vista econômico, vamos focar mais no setor elétrico. Então, Natália, o setor elétrico, tradicionalmente, ele é um setor monopolista em todos os seus segmentos: geração, transmissão e distribuição. O que acontece na geração é um monopólio que não é natural, porque ele é ou estatal, ou os agentes são regularizados através do governo. Então, o governo ele concede o poder dos agentes privados atuarem, né, no meio da geração. Atualmente, recentemente, esse conceito tem mudado um pouco, porque o governo tem aberto as portas para mais agentes atuarem nessa área de geração e é basicamente isso. O Brasil também está agregando esse conceito. Então, Letícia, no Brasil, a distribuição de energia hoje continua sendo considerada como um monopólio natural regulado. Só que é objeto de concessões geográficas específicas. A gente tem um exemplo aqui no Rio, né, que cada espaço é uma concessionária. Por exemplo, na cidade do Rio é Light, aqui em Niterói é Enel, e tem os outros lugares que são Energisa também, né? Então, como a Letícia e a Márcia falaram, a transmissão na rede básica do Sistema Interligado Brasileiro nunca deixou de ser um serviço monopolista regulado. Olá, muito obrigada por topar participar do nosso programa hoje. O nosso tema é monopólio natural e nós gostaríamos muito de ter um ponto de vista do setor elétrico. Para isso, nós estamos te chamando aqui para te fazer duas perguntinhas. Vamos então à primeira pergunta. O monopólio natural no setor elétrico ocorre nos segmentos da distribuição e transmissão. Você conseguiria ver, em um longo prazo, um cenário competitivo nessas áreas, ou seja, um cenário que várias empresas podem ter a mesma concessão geográfica nesses segmentos de distribuição e transmissão? Então, sobre a primeira pergunta, a resposta curta é não, né? Eu não acho que, mesmo a longo prazo, seja viável ter várias empresas na mesma concessão geográfica. Mas os motivos principais por que eu acho isso é principalmente porque o capital de investimento que você tem num, num empreendimento desse é alto, né? Isso é coisa de milhões, em casa de milhões que a gente fala. E isso, como hoje a gente funciona no modelo do setor elétrico, que a gente tem que ter empresas privadas para poder fazer, fazer essa gestão da expansão da rede de transmissão e distribuição. As empresas privadas elas trabalham no regime
de lucro. Eles estão buscando lucratividade. Como o capital de investimento para esse tipo de empreendimento é muito alto, porque as instalações são muito grandes, os materiais são muito caros, a mão de obra é muito cara, fica inviável colocar várias empresas para poderem fazer a mesma manutenção dessa mesma região, porque uma vez que as empresas são privadas e elas estão buscando lucro, quanto mais empresas tiverem na mesma região, menor é o lucro da empresa, né? Mesmo que o custo de instalação e manutenção seja menor para cada empresa, é, o, o, o lucro também vai ser até muito menor do que o que a empresa teria se fosse só uma empresa instalando. Então acho que não vejo que seja algo viável, mesmo a longo prazo, que várias empresas tenham concessão da mesma região geográfica. E até onde eu sei, a maioria dos países funcionam só com algumas empresas que para tomar conta de toda a rede. Não é, cada área tem uma empresa diferente. Não existem mais de uma empresa tomando conta da mesma concessão geográfica. A segunda pergunta é: os custos fixos na construção de linhas de transmissão e distribuição são altíssimos, possuindo longos prazos de retorno nesse investimento. Hoje em dia, temos um ambiente controlado por regulação governamental que concede áreas para as empresas investirem e atuarem nesses segmentos. Como você julgaria a atratividade de se solicitar uma concessão na distribuição ou transmissão com a regulação atual? Bom, para o Brasil, eu acho que a atratividade não é tão alta, né? Como a gente já tentou trabalhar no modelo de setor elétrico que funcionava com verticalizado, né? O governo era dono da maior parte dos ativos do setor. A gente viu que esse tipo de modelo não funcionava. O que a gente tentou trazer com a reformulação do setor elétrico é tentar trazer o capital privado para poder ajudar um pouco nos investimentos desse tipo de empreendimento. E a gente vê que hoje em dia, como que é feita essa solicitação? É tudo por leilão, né? As empresas entram no leilão e a empresa que tiver o melhor valor a oferecer ao governo para poder tomar concessão daquela região é a empresa que ganha. Basicamente é isso. Eu acho que assim é ruim por um lado porque como o capital de investimento inicial que você tem que o investimento inicial que você tem que ter no início para iniciar esse tipo de empreendimento é enorme. As empresas que podem chegar a concorrer nesse nível são só empresas grandes. A gente tem aí, por exemplo, a Bengoa, que foi essa empresa que recentemente aí já decretou até falência, se eu não estou enganado, né? Que era responsável pela instalação de algumas linhas de transmissão que não foram instaladas até hoje. Era uma empresa enorme, eles tentaram dar um passo maior que a perna e acabaram não conseguindo, né? Então, eu acho que assim, a atratividade não é das melhores, é só empresas gigantes mesmo no mercado, como a própria Bengol, ou como a Enel ou como a Semig, são empresas que conseguem entrar na concorrência de verdade. A atratividade não é das melhores, mas é o melhor que a gente pode fazer com as políticas e com a regulação que a gente tem hoje, principalmente com a política do país em si que a gente vive hoje, né? E eu, sinceramente, não abriria uma concessionária, né? Eu acho assim, principalmente pelo que eu já falei, de ter que iniciar o empreendimento com um capital muito alto, você só tem um retorno desse capital aí num ciclo anual, tem o reajuste, né, que é solicitado pelas empresas da ANEEL para poder reajustar as tarifas que eles recebem, mas ao mesmo tempo tem o ciclo de revisão tarifária, que é o que as concessionárias principalmente passam, né, que é de 5, 6 anos, que é quando a empresa de fato pode ter o retorno do investimento que ela fez. Então, assim, como o retorno é tardio, eu não. Isso é uma opinião pessoal minha, eu
não entraria, a menos que eu fosse realmente parte de uma empresa muito grande, com capital de investimento disponível muito alto para poder investir nesse tipo de empreendimento, porque eu me considero um investidor de curto a médio prazo, né? Então eu espero que o meu investimento tenha um retorno de até 3 anos para poder ter algum impacto real nas minhas finanças. Então, assim, se eu fosse dono de uma empresa muito grande, talvez eu até abrisse uma concessionária e tentasse entrar, até porque as concessionárias que a gente tem hoje em dia não estão nas melhores condições, né? Então, qualquer concorrência é válida, mas como opinião pessoal minha, eu não gostaria de abrir uma concessionária, principalmente pelo fato do retorno financeiro ser muito longo, vir só num prazo muito longo. Muito obrigada, Álvaro, por sua colaboração. Infelizmente, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, o nosso debate que a gente trouxe aqui. A gente tentou trazer 2 pontos de vista, um ponto de vista econômico, um ponto de vista do mercado de energia elétrica. Espero que tenha ficado tudo bem explicado, né, para vocês. E é isso. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje com os nossos debates eletrizantes. Até a próxima!